Aqui, voltei, parte 2. Gente, eu jurava que eu ia conseguir falar sobre esse livro rápido, mas enfim, muitas cenas legais. Então, eu parei na cena em que estavam disputando pelo lanche dela, o In e o Bill. E aí, mano, chega uma parte e ela tá, tipo, super nervosa. Porque ela fica pensando, cara, o cara que tá levando, que tá tentando comprar minha lancheira, é um cara casado, não faz sentido. E a esposa dele tá bem ali. E ela tá vendo tudo isso, ela não tá nem ligando, isso é um absurdo, e ela começa a ficar muito brava pela menina, que é casada com ele, supostamente. E spoiler. E por ela mesma, ela fica tipo, não. E ele ganha, o Bill super tenta, mas ele não consegue atingir o valor que tava chegando. E ele fala, não, toma minha chave, toma isso. Aí fica muito ridículo, dá vontade de dar um socão nele, sinceramente. Não faria não, gente. Usa tudo. Mas assim, a vontade vem, entendeu? Perdão, Jesus. O ponto é, a vontade vem, porque, pô, velho, aí realmente parece que tava guardando a mulher. E aí, sabe o que ela fala? Nossa, eu senti tanta raiva dela nessa hora, porque o cara pagou a lancheira, tudo isso. Conseguiu, ganhou de todo mundo. Aí ela chega e fala assim, não, eu estou trabalhando muito, porque ela tava com raiva, né? Estou trabalhando muito, eu não vou poder. Aí 3 pessoas apareceram, não, a gente pode trabalhar pra você. Não. Trabalhar, tipo, no evento, na organização. Aí, beleza, ele fica lá, conversando com outra pessoa, comendo lanche sozinho. Gente, que cena triste. E eu fiquei com muita raiva dela. Eu acho que foi o momento que eu super fechei meu livro e falei, não é possível. Não é possível. Enfim, seguimos. E aí, arrecadaram muito dinheiro pro Andy. E no final é muito lindo, porque o Andy abraça ela e fala assim, You did good, teacher. E aí ela, abraçando ele, ela começa a chorar, fica muito emocionada. Ele vai pro hospital e descobre que ele tem um tumor no cérebro e que tá... Não é no cérebro... que cérebro? Enfim, tem um tumor em algum lugar que tava comprimindo nervos e na cirurgia ele acaba morrendo. Então todo mundo fica muito mal. Ela tira uma semana off, assim, da escola mesmo. Todo mundo sai, excesso, porque ninguém ia conseguir fazer mais nada, né? E aí, claro, tem o sepultamento e tal. E aí ela, é a primeira vez que ela volta lá na casa do irmão dela pra visitar. E aí quando ela volta lá, e todo mundo abraça ela, fica super feliz com a volta dela e tal. E aí, enfim, ela começa a cuidar das crianças, as crianças ficam mostrando as coisas novas que tem, todo mundo gosta muito dela. E aí a Caitlyn chega e fala assim, ai, hoje o Di vai... Não sei se você lembra o Di, aquele solteiro que não pretende casar e tal. O Di vai vir jantar com a gente. E aí a Nena, que parece que só vem de surpresa, também foi no dia. E ela falou assim, e a Nena também, Nena. Ai, gente, tá com colo da Nena, agora eu vou ter que jogar essa janela, depressão. Enfim, aí, foca aqui. Aí ela ficou super curiosa, nossa, finalmente vou conhecer esse dia. Foi super arrumada. Inclusive, nesse evento que eu falei agora, ela foi super, hiper, mega arrumada, sabendo que ela tava overdressed. Enfim, talvez por isso que ela chamou tanta atenção. Aí, o que acontece? Vamos lá. Aí ela vai ver quem era o Di. Quem era o Di? O Im. Só que na cabeça dela, o Im era casado. E aí ela começa a surtar muito. E essa cena é muito boa. Ela cai na real, ela fica, tipo, muito desesperada. E a Mary fica tentando ajudar ela. E ela fica, tipo, tem certeza que ele é casado? Vocês não sabem, né? Ela já achava que ele tinha mentido pra eles. Sendo que eles eram amigos há muito tempo. E o Im tinha falado que ele era amigo do Jonathan faz tempo, sabe? Tinha contato e tal. E aí falou assim, vocês não sabem, ele tem uma esposa, ele tem uma filha. Ele não contou a verdade pra vocês. E a Mary fica, o filho é do irmão dele. E a mulher que você acha que é esposa, na verdade, é cunhada. Aí ele fica, não, tem certeza, tem certeza. É porque parece que o irmão dele tava doente no hospital e por isso que ele não tava na cidade. E aí ele ficou meio que substituindo o irmão na fazenda. E aí ela chega pra ele e fala, tipo, então, eu achava que você era casado, por isso que eu te rejeitei. Aí ele fica meio assim, que? Como assim? E ele fala que, tipo, ele ficou meio magoado, né, com o que rolou, porque ele lanchou sozinho. Foi meio humilhante, assim. E, enfim, essa fala, inclusive, é muito boa. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidão. Achei uma outra fala muito massa, que é quando ela pensa que ele é casado, né? Ela fala assim,
The fact that he was the most attractive man I had ever met, I could not deny. But had I known he was married, I would never allowed him another thought. Aí ela, enfim, muito boa. Calma aí, eu tô achando aqui a fala deles conversando, que é muito boa. Esqueci de falar, no fim de jantar ela ficou super sem graça. Quando tem as crianças, é super tranquilo, porque elas ficam falando a beça. E depois, quando fica só os adultos, todo mundo fica perguntando coisa pra ela, ela fica tipo, gente, eu não quero falar. E eu ainda tô absorvendo o que aconteceu. Aí no momento que os dois ficam sozinhos, ela vai lá e confessa. Mas antes disso, tem uma cena linda que, tipo, de alguma forma eles falam do Andy, e aí ela, enfim, começa a sentir vontade de chorar, ele vai lá e aperta a mão dela, e eu fico, meant to be. Só isso. Falei, tô leve. E, enfim, tô com preguiça, na verdade, de achar a fala dos dois. Mas, mentira, eu vou achar assim. Aí, uma coisa que ela fala muito é que os olhos dele eram, tipo... Quando eu olhava pros olhos dele, tipo, como se ela pudesse abrir toda a alma dela. E o sorriso dele era tudo. Tudo. Aí ela fala, tipo... Desculpa e tal. E aí ele falou o valor que ele pagou pra poder conseguir o lanche. E ela fica, tipo... Ai, desculpa. Aí... enfim. Cadê? Enfim, aí ela dá uma desculpa pra sair, eles conversam um pouco, e aí, enfim, e aí chega um momento muito interessante que eles estão conversando, ela tá conversando com a Mary, e aí a Mary fala, olha, ele considera que a regra de vida dele que a regra de vida das pessoas no geral é Deus, a esposa e trabalho, mas a dele é Deus, trabalho, esposa, então por isso que não poderia casar. Essa é a visão dele. Aí ela falou, nossa, isso é um absurdo e tal. E aí a Mary chega pra ela e fala assim, quem sabe você pode mudar a mente dele. E eu fico, isso mesmo, Mary. Por isso que eu falo que a Mary é muito, muito boa. E aí eles estão voltando, né, pra cidade onde eles moravam. Voltando todo mundo junto. E aí o irmão dele tá voltando pra casa, graças a Deus que ele tá melhor e tal. E aí ela depois descobre que eles estavam no mesmo trem, ela não sabia, ela dá um oi e tal, e depois ela volta pra Santa dela. Quando ela volta, ele vai atrás dela. Mano, eu real não lembro por quê. E... assim, tem uma hora que ela quase cai nos braços dele. Perfeição, não é mesmo? Ah, e tem momento que ela pensa assim, nossa, tem algo nele que deixa ele diferente. Eu fico, verdade. Aí ele entra na cabine dela e... tá. E ele oferece como ela voltar pra casa, entendeu? E aí, ela pede desculpa de novo, porque falou que deixou ele passar vergonha e tal. E aí ele fala assim, mas se você soubesse que eu não sou casado, você teria lanchado comigo? Teria feito alguma diferença? Aí ela, teria. Aí ela falou... Aí ele perguntou... Nossa, essa parte não me dá raiva não. Ele perguntou, mas e se o Will tivesse ganho? Você teria ido? Aí ela... Teria, essa era toda a ideia. Eu não entendi por que ela falou isso. E eu só sei que eu senti muita raiva. Aí ele falou, você é bem... Você é uma boa jogadora mesmo. E foi embora. E eu fiquei com uma raiva. Enfim. E aí, quando eles estão voltando pra casa, ela senta na frente com ele. Perfeição, ela devia ter usado essa oportunidade pra se abrir e falar como ela se sentia. Sim. Mas não, ela fica lá calada. E aí ele fala que, tipo, ele só vai... que ele não tem previsão de volta pra lá, porque ele trabalha lá com negócio de polícia, então eles podem mandar ele pra qualquer lugar, principalmente pro norte e tal. E ela só fica assim, calada. Ela devia ter chegado e falado assim, vou sentir sua falta. Não, ela não fala nada, e ele fica assim, entendeu? E ela queria muito, muito que ele tivesse, que ele pudesse ficar mais com ela, né? Obviamente. E aí, tem um programa lá de Natal. Gente, que raiva desse negócio. Porque assim, tem essa apresentação das crianças de boa, tudo bem. E aí tem a apresentação que do nada aparece um tal de Santa, que é tipo Papai Noel. Eu não sei quem é por trás, mas eu sei que ele chega e tipo dá presente pra todas as crianças, combinado. E no final ele chega e fala assim: e agora pra professora e tal. E manda ela dar um beijo na bochecha dele.
E pergunta assim, você tem sido uma boa garota e tal. E depois fala assim, me dá um beijo. Ok. E aí ela vai lá e dá. Gente, qual o problema dela? E depois ela descobre que era tudo uma aposta que tava rolando entre os meninos mais novos. De quem conseguiria isso. Aí eu fiquei tipo... Enfim, e aí ela vai passar o Natal lá na casa do irmão. O que acontece? Ela tá lá no negócio de Natal, super apaixonada, ela chora de emoção vendo a história de Jesus, colocando no lugar da Maria. Lindo, lindo, lindo. E no final, uma aparição inesperada. Ele, de uniforme policial. E ele fala assim, ele usa desculpinha, tipo assim... Mano, muito legal essa parte, porque ele é, tipo, bem sincero. Ele fala assim, não, é porque eu combinei com o seu irmão de te levar em casa. Aí ele tenta, tipo, justificar, deixa eu ver se eu acho que é muito legal essa parte. Tá, falou assim, seu irmão sugeriu, na verdade isso não é verdade, seu irmão concordou com a minha sugestão, que já que eu vou passar a noite aí na casa dele, eu poderia te levar pra casa pra poder saber como que tá a minha cidadezinha. Aí ele riu e falou, tá, talvez isso também não seja completamente verdade, mas eu realmente quero a chance de um pouquinho de conversa. Enfim, aí ela aceitou, obviamente, e eles ficaram conversando lá, ela contou como é que eram as novidades e tal, falou como que tava o irmão e o irmão dele, e ela fez, tipo, umas altas indiretas, porque ela levou a sério que a Mary falou, tipo assim, talvez você possa mostrar pra ele essa questão do amor e tal. E ela falou, tipo assim, e no norte tem pessoas casadas e tal, começa a pressionar ele a respeito disso. Ele fala, tipo assim, não, acho que eu não colocaria ninguém nessa posição, estranha assim, enfim, complicado. Aí, eles chegam lá, beleza. Deixa eu ver como é que eles final. Enfim, e a Mary fala assim, depois quando eles estão lá discutindo o mesmo assunto, fala assim, não, mas se a pessoa realmente te amasse, ela ficaria com você mesmo se você fosse pra outra cidade. Aí ele só sorri e fica olhando pro fogo sem falar nada por um tempão. E você já fica pensativo. Gente, essa cena é muito massa. Aí tem um negócio de Natal, aí eles vão, tipo, pra umas montanhas. E aí chega lá, ela fala assim, nossa, eu queria muito ir naquele lugar. Algo assim. Não, mentira. Ela fica lá admirando e tal, encantada. E aí ele fala assim, o John falou que eu poderia te levar naquela montanha ali. Ela falou, sério? Nossa, eu gostaria muito e tal. Leva, aí eles ficam lá em cima. Ela fala, nossa, meu sonho é poder ter piquenique em um desses lugares mais altos e tal. Ela fala assim, onde nós faremos isso juntos? E fica, sabe, essa vibe, bem bonitinho. E aí, o que acontece? No dia seguinte ele já ia voltar pro trabalho, don't know se ele vai ser chamado ou não pra ir pra sei lá onde. E aí, muito bonitinho. Ela não sabia quando ela viria de novo, né? Mas por enquanto ele estava trabalhando na cidade do Jonathan. Mas a qualquer momento ele podia ser chamado, né? Então, enfim, ela queria aproveitar cada minuto. Aí ela fala, tipo assim, eles estão descendo a montanha e ela ainda não teve a oportunidade de dizer como ela se sentia em relação a ele, que ela queria passar mais tempo com ele. Aí, o que acontece? Só que tem um momento que eles estão descendo que ela meio que dá, tipo, ela pisa falso e ela começa a mexer o pé só pra ver se tá de boa. E tá de boa, assim. Foi uma dorzinha minúscula. E aí ele fica preocupado e tal, e aí ela fala, minha chance, né? É a carne dela falando, por favor. E aí ele vai lá e fala, não, deixa eu examinar. E tira a bota dela e gira e tal. E fala assim, você quer ser levada? Aí ela fala, tudo bem. Ela imaginou que ele ia, tipo, só ajudar ela. Cara, aí no impulso, ele pega ela assim. Pelo menos foi assim que eu imaginei. Pega ela assim. E ela fica, tipo... Mas ela adora, né? Porque ela fica bem próxima dele e tal. E aí ele leva até lá embaixo. Ela fica, tipo, nossa, gostaria que aquele momento tivesse durado pra sempre. Essas coisas assim. No dia seguinte ele foi lá visitar ela, só que todo mundo ficou com muita atenção, tipo, nossa, ela tá machucada, ninguém incomoda ela porque ela tá machucada e tal. E aí tem um momento que o Jonathan vai lá e dá uma dura no filho dele, no William, fala sobre o pecado, porque parece que ele tinha cometido algum erro. E ela cai muito em si, ela fala, cara, eu tenho muita vergonha de que eu não acredito que eu fiz isso com o Ian. Eu tenho que pedir desculpa, ela pediu desculpa primeiro pra Deus, mas ela tinha muita vergonha de falar com o Ian e tal. Aí depois ela foi atrás dele. E aí no dia seguinte ele foi lá visitar, quer dizer, nesse dia já, que já era o dia seguinte, aí ele foi lá visitá-la pra ver se tava tudo bem, então um rolê. Aí quando ele tava indo embora, ela falou, vem pra cá. Aí ele fica todo surpreso, tipo, nossa,
E aí chama pro escritório do Jonathan e fala assim, olha só, o que acontece? Ela não consegue nem olhar nos olhos dele, porque ela fica com muita vergonha. Ah, sim! Ah, interessante. Nesse dia 25, ela deita e fala, deitando, ela tá pensando, ela fala assim, I realized that I unwillingly had fallen in love with the man. Ponto, tá? E aí, o que acontece? Ela fica olhando e fica tipo, desculpa. Desculpa porque eu cometi uma coisa, tenho uma confissão pra fazer. Meu pé não tá machucado, nem nada. Eu tô de boa, eu fiz aquilo porque, eu sei que é uma coisa tão infantil. Eu queria sua atenção e eu não sabia qual outra forma eu poderia conseguir. Gente, eu tô olhando pra cá porque meu tablet com Kindle tá aqui, tá? Foi tão bobo e tal. E aí, ele olhou diretamente pra ela. E ele não ficou, tipo, olhando com desprezo nem nada. Aí ela falou, eu confessei isso pra Deus e tal. E agora eu queria pedir seu perdão também. Você me perdoasse. Aí ele pegou ela no ombro e colocou a cabeça dela virada pra ele. E aí ela falou assim, ele falou, olha, foi muita coragem sua você ter falado e tal. Ela falou assim, olha, eu também tenho uma confissão pra fazer. Aí ela, o quê? Interessante, né? Aí ele fala assim, é porque, você lembra que eu examinei seu pé? Você sabe que eu sou profissional em examinar, né? Aí ela, ou seja, ele sabia que ela não estava machucada e mesmo assim levou ela daquele jeito. Aí ela fala, por quê? Aí ele, aí ele falou, por quê? Eu acho que isso é meio óbvio. Ele falou assim, e francamente, Elizabeth, eu nunca senti tanto prazer em, tipo, não é isso. Ele falou, tipo, I've never enjoyed anything more. Sobre isso, ponto. Ai, gente, acho que eu vou abrir essa janela de novo, porque eu tô morrendo de calor. Tô morrendo aqui. The more I knew of him, the more I admired of him. And what I had previously been an infatuation was daily turning into a feeling much more deep and permanent. Eles começaram a ganhar intimidade, ela começou a conhecer ele melhor. Ela voltou pra cidade, o Billy teve que deixar ela em casa, ela ficou super revoltada porque ela odeia o Billy. Enfim, e aí, sentimento de solidão vem, ela fica cuidando das crianças um tempão. E aí tem um momento que ele aparece do nada na cidade, de volta. Enfim, mas o ponto é que encontrar ele era uma coisa meio imprevisível, sabe? Imprevisível, tipo assim, ela não sabia quando ela poderia encontrar de novo e tal. Enfim. E aí tem um momento que ele tá visitando a família e aí ela fica muito vibrante porque ele deixa uma mensagem da Mary e fala assim, quando ele tá indo embora. Eu acho que essa parte mais interiorana faz muito bem pra você, porque você parece muito mais saudável e mais bonita cada vez que eu vejo você. Aí ela fica tipo assim, nossa, ele não me chamou de linda, mas vindo dele, que não é uma pessoa que tem elogio, isso é muita coisa. Ela fica surtando. É assim, a Mary fica, cara, você tem que ser sincera pra ele, você tem que falar como você se sente. Ela fala, não, eu não vou me humilhar esse ponto. E eu fico, Mary, você tá certa. Elizabeth, amiga, come on, vamos cometer o mesmo erro da lancheira, por favor? E aí, tem uma cena muito boa que ela tá voltando pra casa depois de um evento. E ela pega sabe, um shortcut, um lugar mais fácil de atravessar e tal, chegar no lugar onde ela morava. Ela morava no Teacher, que eu imagino que seja, tipo, do lado de onde era a escola, né? Enfim, e aí bem pertinho. E aí ela tava voltando pra lá, depois de estar na casa de alguém que tinha convidado ela pra ficar lá e tal. E aí ela vê um urso. Ela fica muito tensa, muito tensa. Ela não consegue se mover. Ela fica muito, muito, muito nervosa. Ela não consegue gritar, ela quer fazer tudo, mas não consegue fazer nada. Nada. E, tipo, ela sente como se ela estivesse meio que desfalecendo. E aí, do nada, ela sente alguém segurando ela. E, tipo, ajudando ela a sair dali e tal. E aí, quando ela olha, ui, aí ela fica... Ah! Aí,
Ele fala assim, ela começou a chorar muito. Ele fala assim, segura, Elizabeth, segura. E aí ela começa a chorar muito nele. E aí ele, ele segurou muito perto ela. E aí ela falou, um urso. Aí ele falou, eu sei. Aí ela falou, tava tentando pegar um caminho mais fácil. Ele falou, eu vi você, eu ia te dar carona e tal. Ou seja, mano, ele tava já observando, seguindo ela. Isso foi meio stalker, né? Levemente assustador, mas tudo bem. E aí ela falou de novo o urso, ela tava muito, muito assustada. E aí, ela, quando ela começa a lembrar do urso, ela começa a ficar muito tensa. E aí, ele segurou ela mais forte e beijou ela. E ela retribuiu, e ele ficou beijando ela retribuindo. E aí ele parou, e eles andaram até o carro. E ela tava assim, no céu, feliz zona. E aí quando chega no carro, ele chega e fala assim, olha, desculpa, eu não devia ter feito aquilo sem... Eu te devo uma desculpa porque eu não tinha nenhum direito de te beijar daquele jeito e tal. Essa é porque eu vi o seu olhar de terror e eu não sabia o que fazer, foi a primeira coisa que eu pensei e tal. Enfim. E aí ela fica muito brava porque ela entende que ele tava falando aquilo, porque ele não tinha sentimentos por ela, ele tava meio que brincando com os sentimentos dela. Foi isso que ela pensou. E aí ela fica muito brava, sai correndo e fala uns negócios que eu não entendi, velho. Isso que eu não entendi que ela falou, a fala dela. Enfim, aí a escola acaba, ela decide voltar pra casa, porque ela tá realmente com o coração partido. E voltar pra casa mesmo, tipo, lá pro leste. Enfim, e aí ela vai se despedindo da galera, dando as coisas e tal. Se despede do lugar onde ela morava e tal. Enfim, aí vai pra casa do Jonathan. Não fica um tempo lá, ela já tá indo, tipo, direto nas trilhas. Já tá levando, as coisas já estão sendo levadas pra Toronto. Quando já tá naqueles últimos minutos de despedida, ela sente. Ela. Cadê? Como é que é? Ela ouve alguém falando assim: Elizabeth, ela vira. Era mesmo. Tudo. Ah, sim, tem uma cena muito engraçada que, tipo assim, foi uma das primeiras. Acho que foi a primeira vez que ela tinha ido visitar a família. E aí, é uma cena engraçada quando eu vi aqui do nada. Ela vai numa biblioteca. Gente, tá na cena mais importante do livro. Eu vou lá e lembro um negócio desse. Enfim, ela vai lá na biblioteca pra pegar umas coisas pras crianças e tal. E aí ela vê um negócio assim: ah, descubra qual é o significado do seu nome. Ela pesquisou dele. Nesse momento já soube. Tem muita coisa. E foi bem no comecinho, né? Enfim. Anyways. E aí, ele chega pra ela, chama ela pra um lugar mais isolado e fala assim: eu preciso te dizer que eu beijei você porque eu queria. E eu vim aqui pra pedir o seu perdão, sim, mas eu também vim pra pedir que você não vá embora. Eu sei que isso é muito egoísta da minha parte, mas antes que você decida, eu preciso que você saiba que eu te amo. E eu quero que você considere ser a minha esposa. Sim, o cara que nunca se casaria porque pensava em coisas de trabalho e falou assim: eu sei que eu não tenho nada a oferecer, ele falou também agora. E aí ela falou: oh, ele, só abraça ele. E aí ele falou assim: ah, eu ainda não sei onde eu vou ficar. Ele falou. Aí ela falou uma frase que eu acho que foi uma das melhores frases do livro: não importa, você ainda não consegue ver, realmente não importa onde você vai ficar, porque essa era a grande preocupação deles, tipo, vai ficar num lugar super isolado, ela não vai ter pessoas pra ficar, ela vai ficar sentindo ruim, eu não queria que minha esposa passasse por isso, era esse sentimento dela, mas ela falou, não importa, porque o que importa é a gente estar juntos, era tipo isso, entendeu? E aí ele falou, eu acredito em você, de alguma forma eu acredito em você. Aí ele pergunta, você quer passar a nossa lua de mel naquelas montanhas que ela tinha um sonho de ficar lá? Aí eu, meu Deus! E aí eles escutam o som do trem passando e falam assim, perdi minha passagem. Aí ele falou, tipo, não posso perder você e tal, mas enfim, que bom, a gente pode trazer a bagagem de volta, porque você não pode ir embora, foi tipo isso. Que livro perfeito, 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 perfeito. Eu amei, 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 amei. É isso, muitas cenas cômicas, muita coisa engraçada, eu amei. Mas ao mesmo tempo é muito envolvente. Amei, eu quero logo ler o próximo. Muito lindos. Amei os personagens, amei o enredo, amei a atmosfera. Tudo lindo, lindo, lindo. Fiquei triste, né, com a morte do Andy. Fiquei muito brava com as ações dela. Ela tinha que ter se declarado desde o começo. E eu acho que ele correu muito atrás dela do que ela atrás dele. Então ela devia ter corrido mais atrás. É isso.
Amei.